No Brasil, elas são maioria. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Não sai daí, estamos no ar. Dados do IBGE mostram que no Brasil, 52,2% da população é formada por mulheres. Apesar disso, apesar de sermos a maioria, os programas de cuidado com a saúde da mulher são recentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a médica ginecologista e obstetra, doutora Lisandra Radaeli da Silva. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente na edição de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. A gente vai falar, então, sobre saúde da mulher. A gente conversava antes de começar a gravação sobre a importância de diferenciar saúde da mulher nos seus aspectos mais amplos, né, de abordagem, da ginecologia, que é uma especialidade bastante importante também para a prevenção, para a saúde da mulher, mas está dentro desse conceito de saúde da mulher, né, doutora? Então eu queria começar te perguntando quais são os principais cuidados relacionados à saúde da mulher. Então, aproveitando isso que tu já introduziste, saúde da mulher está incluída a saúde ginecológica, né? E que é o que a gente mais faz no consultório das mulheres. A mulher tem o hábito de procurar o ginecologista e por isso nós somos também o clínico das mulheres, né? A gente não está só fazendo uma avaliação da saúde genital. A gente acaba fazendo todos os exames de rotina, a prevenção da saúde global desta mulher, né? Claro que se existem algumas alterações nos exames, nós vamos encaminhar para os especialistas que estão mais habituados a tratar cada patologia que não seja ginecológica, né? Mas é muito importante a gente estar diferenciando isso. Existe a saúde da mulher e existe a saúde ginecológica. Então, nunca pensar que ir no ginecologista e coletar um preventivo, isso é suficiente. Não, ela tem que ser vista como um todo. Tem que ser examinado a mama, tem que ser examinado a tireoide, a ausculta cardiovascular, a aferição da pressão arterial, a saúde como um todo. Já que o hábito é de ir no ginecologista anualmente, por que não nós fazermos esta avaliação global? E cabe sim a fazer esse tipo de abordagem, faz uma diferença enorme para a saúde pública, né? Se fizermos essa abordagem de todas as patologias que podem acontecer. Mas a mulher tem várias faixas etárias, né? E a gente vai mudando esse perfil de avaliação e de busca de... Busca não, né? Porque a gente nunca busca encontrar um problema, mas de prevenção de certas doenças de acordo com cada faixa etária. A abordagem de uma adolescente é muito diferente de uma pós-menopausa, né? E o que a gente vai encontrar em cada uma dessas pacientes, né? Então a gente tem que individualizar cada caso e ver o que a gente pode fazer para cada uma dessas mulheres ter a sua saúde como um todo avaliada. Como tu disseste, né, lembraste aí, a mulher ela tem muito mais o hábito, né, positivo de procurar prevenção, visitando regularmente a médica ginecologista, o médico ginecologista da sua confiança, né? Então, todo ano busca fazer o preventivo, via de regra, né, busca fazer o preventivo, tem a mamografia, enfim, já tem uma rotina que sugere que essa mulher faça essa visita periódica para o seu médico, né? Mas quando efetivamente começa essa necessidade assim, de buscar, quando ela se reconhece como mulher de fato e buscar esse auxílio médico? Exato. Isso é um fato então que acontece bastante, ainda bem, e principalmente aqui na nossa região, a região sul, que é um nível socioeconômico um pouco maior e educacional, né? E as pessoas procuram mais buscar a respeito da sua saúde, né? Isso acontece muito mais que os homens, as mulheres têm esse hábito. Claro que não acontece isso em outras regiões do país menos favorecidas, que não tem essa frequência que a gente tem aqui, né? Estamos numa região muito boa e a gente tem muito acesso à saúde, né? Então isso é um fato que a gente percebeu. Mudou muito nesses anos de pandemia, as mulheres ficaram incomodadas, que elas não foram fazer a sua rotina. Então esses 2 anos que passamos, agora completando 2 anos, né? Elas estão voltando e dizendo, meu Deus, eu não fui todo esse tempo, né? E isso incomoda as mulheres, delas não ter ido na consulta ginecológica. Então a gente fica muito feliz que esse costume, né, está incutido na população feminina de fazer a sua avaliação.
Então, voltando à tua pergunta, quando a mulher tem que buscar essa avaliação ginecológica de periodicidade, né? O marco é quando ela inicia a relação sexual, né? Que ela, daí sim, tem que fazer as orientações quanto às DSTs, quanto à anticoncepção, a coleta de preventivo. Então, isso sim é que começou vida sexual ativa, ela tem que buscar um auxílio para orientações, né? Antes disso, se existe alguma queixa, né? É comum que as meninas tenham lá logo que menstruam, que a gente chama de menarca, a primeira menstruação, uma irregularidade menstrual, tem falhas, elas têm cólica. Então, isso aí, se elas têm queixa, procura, né? Mas não é que ela menstruou e tem que procurar um ginecologista, certo, mas sim com dúvida sexual ativa, né? Sim. E aí difere quanto à periodicidade, a cronicidade desses exames, né? Difere muito uma coisa de saúde pública para uma saúde privada que nós temos, né? Existe um órgão que é em relação ao câncer, o INCA e o Ministério da Saúde, eles brigam muito em relação a isso. Uma coisa é saúde pública, quando realizar mamografia e com que periodicidade. O Brasil, na sua população como um todo, diz que é a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. O INCA, que é o Instituto do Câncer, diz, não, meu Deus, quantas mulheres de 40 a 50 anos desenvolveram câncer de mama, né? Mas que poderiam ser evitados, inclusive. Na rede privada, que é o que a gente mais faz aqui no nosso centro Unimed, que a gente tem aqui na nossa cidade, consulta anual, né? É o essencial a gente avaliar como é que está a nossa saúde todos os anos. Nós vamos nos livrarmos de muita incomodação aí, ou, claro, tratar precocemente, né? Corrigindo, né? Tratar precocemente, né? Na verdade, muitas vezes não dá para evitar, mas Exato. Tratar precocemente faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Falando das fases pelas quais uma mulher passa, né? Essa questão da hormonal, né? Que influencia a trajetória da mulher, né? A gente brinca muitas vezes, ou melhor, no ambiente às vezes corporativo se brinca, né? Tá com TPM, trabalhar com mulher é bom, mas também tem que saber lidar com as variações de humor. Isso é bastante, tem que ser levado em conta, né, doutora? Porque isso é algo que acontece especificamente com a mulher, né? Essa queixa é muito importante no consultório ginecológico, é muito prevalente no consultório ginecológico. A TPM, as oscilações hormonais. Esse termo TPM, assim, às vezes parece que é uma coisa meio pejorativa. TPM. Não, ela existe de verdade. Para algumas mulheres mais ou para outras menos. Tem mulheres que ficam incapacitadas de tomar algumas decisões no seu período pré-menstrual. A mulher, ela oscila o mês inteiro hormonalmente. Nas primeiras fases, primeiros dias do ciclo menstrual, se fores fazer um exame de sangue dos hormônios principais, estrogênio, progesterona, vai ser uma dosagem, um valor. Se fizermos pré-menstrual na fase final, é outro. E isso atua muito no humor, na sensibilidade. Então, existe sim. E essas alterações a gente tem que valorizar, porque às vezes está acabando com o relacionamento, né, do casal, o relacionamento no trabalho, né, ela se sente tão incomodada que ela não consegue render, o relacionamento com os filhos, né, e aí a gente já abre um leque aí para a saúde mental dessa mulher. Além de ela estar sobrecarregada hoje num mundo que ela demanda muita coisa, ela tem que lidar com isso, com a sua oscilação hormonal. E muitas vezes nem sabe. Nem percebe. Né? Ela tem, hoje a mulher na sua saúde mental, ela tem que lidar com uma coisa que é o culto à beleza, né? Existe toda uma indústria de beleza que tem que mostra para ela que ela tem que ser bonita, que ela não pode ser gordinha, que ela não pode ser enrugada, né? Mostra um homem de cabelo branco e mais enrugado, ok, é um sinônimo de uma pessoa madura, bonita. Uma mulher é uma que não se cuida, uma desleixada com a sua aparência, né? Então ela tem todas essas questões sociais e culturais que já colocam uma carga sobre essa mulher nisto também,
né? Além do trabalho, ela trabalha fora, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos e às vezes até do marido, né? E essa saúde toda emocional com as oscilações cíclicas que ela tem, né? Então ela é quase uma Mulher Maravilha, né? Vamos combinar. Mas a gente tem como melhorar muito isso. Então, doutora, qual é a solução para isso, assim, né? A orientação para que se administre todos esses fatores, essas questões sociais, hormonais, né? A gente vai sempre individualizar caso a caso, né? O que está acontecendo, o que ela está sentindo, né? Qual é o grande problema em relação ao ciclo? Às vezes a gente pode impedir de ela ciclar, usar um contraceptivo contínuo, que ela não vai ciclar, né? Ou tem algumas medicações. Ciclo menstrual. Menstruação mesmo, né? A gente pode que ela não cicle, usar uma pílula contínua. Existe medicação para isso, hoje tem uns fitoterápicos para isso que melhoram bastante esses sintomas de TPM. Existem os medicamentos, os antidepressivos que a gente tem que estar utilizando também. Então tem o que se fazer. Então falar desta queixa, falar deste problema, a gente tem que encorajar essa mulher, né? E tem o que fazer. Sim. Para melhorar isso. Sim. Essa questão da transição, as transições, né? De ciclos da mulher, né? A gente falou da adolescência, aí tem a fase adulta, depois tem a menopausa, né? Que essa palavra já dá uma assustadinha, assim, né, nas mulheres. Sim. Quando começa esse ciclo da menopausa e o que tem, assim, de mais atual para que se possa também conduzir a mulher numa experiência mais positiva possível, assim, nesse momento da vida? Não, exato. Quais são as diferenças de fases, então, né? A gente chama da infância até a primeira menstruação, da primeira menstruação até a fase final da sua vida reprodutiva, que é a menopausa. Isso sim é a idade reprodutiva da mulher, né? E a menopausa, a gente vai dizer que esta mulher está 1 ano sem menstruar. Aí a gente diz que ela está em menopausa. Claro que na idade lá a média da mulher brasileira é 49 anos. Né? Então, nessa faixa etária. Quando ela entra na menopausa. É a média da mulher brasileira, 49 anos a estar em menopausa. Mas uma mulher de 30 que está 1 ano sem menstruar, eu tenho que investigar. Pode ser uma menopausa prematura? Pode, mas tem outras coisas que fazem não menstruar, claro, né? Mas a gente diz que uma mulher que está ali em torno de 48, 49 anos, há 1 ano já sem menstruar, é muito provável que ela esteja na menopausa. E aí encerra a sua vida reprodutiva. Então os seus ovários não têm mais óvulos suficientes para gerar um embrião, né? E os seus ovários não produzem mais hormônios suficiente para manter toda aquela vitalidade que existia na fase reprodutiva. E por que assusta tudo isso, né? É muito cultural também. Porque o que a gente lembra na nossa faixa etária da mulher menopausada? Já era uma senhora, né, que estava encerrando já a sua atividade, alguma coisa assim, mas não é mais assim, né? Eu tô falando em 49 anos. Inclusive com relação à atividade sexual, sim, né? Que é um tabu, assim, ainda. Completamente, ela tá com 49 anos, completamente ativa em tudo, né? E sofrendo essas alterações que a carência hormonal pode trazer. Também hoje tem muito a se fazer para a mulher menopausada. Essas questões de... aí também a queixa, né? O que mais incomoda na mulher na menopausa são os calorões, né? Elas têm ondas de calor, assim, que a gente chama de fogachos, na região do tronco para a face. Ela fica ruborizada, fica vermelha, sua várias vezes por dia. Então, isso... Tem como minimizar isso. Sim, isso atrapalha a atividade diária, acorda ela várias vezes à noite. Aí, esses calorões, acordando várias vezes, dificuldade de sono, altera bastante. Sintomas emocionais, ela fica mais nervosa, mais irritada. É como se fosse uma TPM que se instalou e ficou, né, nesta fase. Tem o que fazer? Sim, para esses sintomas. O
principal medicamento que a gente usa hoje para sintomas de menopausa é o hormônio, que ela deixou de produzir. Não são todas as mulheres que podem usar, porque tem um risco-benefício, né? Uma paciente que tem um histórico de câncer de mama familiar ou que tem uma alteração vascular, que ela tem um risco de trombose, N contraindicações aos hormônios. Tem o que se fazer? Tem. A gente pode atuar por outras vias. E uma coisa fantástica que está surgindo agora para a mulher menopausada, está ganhando mercado aí nos seus 5 anos, é o rejuvenescimento genital, que era uma coisa que incomodava muito. Então a gente está com especialistas ginecologistas que fazem umas abordagens na via genital para melhora da relação sexual. Que não é necessariamente estético. Que não é hormonal, que são aplicação de laser genital, melhora a incontinência urinária, que é também um queixa super importante nesta fase. Então a medicina está focada hoje neste público. Que aumentou demais. Olha a expectativa de vida hoje. Exatamente. Né? Então tudo está mudando. Então, como tu disseste, não existia políticas, não existia incentivo de especialidades na saúde da mulher, assim, tanto agora abriu um leque enorme. Né? A mulher menopausada ganhou uma importância e uma solução dos problemas nesses últimos 5 anos muito grande para melhorar o seu dia a dia, né? Essas questões. Bastante positivo, né? Sim. Falando de qualidade de vida, inclusive para chegar nessa fase da vida, né, com qualidade, o estilo de vida ao longo da sua experiência, assim, né? Faz diferença, sim. A gente sabe que, claro, uma dieta saudável, a prática de exercícios físicos, né? A gente sempre ouve essa orientação. Mas isso impacta nesse momento da menopausa, por exemplo? Completamente. Aquela mulher que pratica atividade física, que tem uma boa dieta, que não fuma e ingere baixa quantidade de álcool, tem outra vida na menopausa do que aquela sedentária, aquela paciente mais obesa, que fuma, pior ainda, o cigarro é o veneno de qualquer sexo, ou masculino ou feminino, mas para a mulher ele é devastador, né? Então, eu acho que com certeza o quanto tu pensa, como que tu quer chegar na menopausa, né? Hoje a gente pega no consultório um público ali de 30 anos e é uma pergunta, o que eu preciso fazer para eu chegar bem? Eu já tenho meus filhos, mulheres de 40, já tenho meus filhos, estou tudo bem, e agora? Como que eu vou chegar lá? O que eu posso fazer para chegar melhor? Né? Então é uma preocupação em que a gente orienta muito em relação a isso, a qualidade de vida, exercício físico, sono, né? O sono hoje, a qualidade do sono é um marco para várias doenças, né? Quem não dorme bem adoece muito mais, né? Acho que é um tema super relevante para estar conversando aqui. Não sei se vocês já falaram. Não falamos. A doutora Aline. Fica anotada aqui a pauta. Tem a doutora Aline aqui na clínica que faz muito isso. Interessante, sim. Eu mando muita paciente para ela a respeito disso. Eu ia até te perguntar aqui, talvez seja uma pequena amostra do que a gente pode conversar depois com a especialista, mas o que é uma boa noite, uma noite bem dormida, assim? O que é? É o tempo de sono? Não é nem tempo de qualidade, sono, a profundidade do sono? Exatamente. Tem gente que dorme, mas não relaxa, né? Eu não tenho propriedade para estar mas só pra gente fazer uma sobre isso, introduçãozinha, assim, mas é interessante a pauta pra gente até falar aqui outras. Então são pessoas que dormem, mas não instalam o sono REM, que a gente chama, né? E essas pessoas têm muito mais doenças cardiovasculares ou que fazem apneia do sono. Aquelas que não respiram. O que é a apneia do sono? Ronca muito e não respira. Elas têm muito mais chance de fazer infarto e derrame e AVC por causa disso. Isso, então, homem ou mulher, né? Homem e mulher. Mas a gente está falando aqui da mulher, então tudo que a mulher puder fazer no seu dia para favorecer o seu sono, a qualidade do seu sono. Não necessariamente às 8 horas. Mas, por exemplo, se ela dormir 6, tá tudo bem. E ela dormir bem essas 6 horas, isso já tá valendo. Exato. Assim. Tem gente que precisa de 6 horas de sono, tem gente que precisa 10. É muito individual, mas a qualidade do sono, né, é muito importante. O que eu estava falando, os sintomas do calorão.
Tem mulheres que me relatam que acordam 4 vezes, bota a coberta, tira a coberta, bota a coberta. Que qualidade de sono que ela tem? Sim. Ou que ela tem uma incontinência urinária, que a gente chama de urgência. Ela acorda 3 vezes para fazer xixi quando tá à noite. Que qualidade de sono? Sim. Né? Tá interrompendo o sono dela o tempo todo, e isso tudo é saúde lá no final. É um fator. Sem dúvida. Né, que tá mudando esse histórico. Outra questão que está mudando bastante culturalmente falando é que a mulher ela está protelando um pouco o fato de a decisão de ser mãe, né? A sociedade permitiu, né? Acho que tudo conduziu para que ela pudesse também, junto com seu parceiro, né? Enfim, decidir por adiar um pouco essa experiência de ser mãe, né? Biológica. Como que é isso, doutora? Porque assim, a gente sabe que à medida que a mulher vai envelhecendo, chegando a uma certa idade, ela já não tem mais aquele potencial, aquela fertilidade mesmo, né? Aquele potencial de fertilidade, né? Para gerar um bebê. Mas mesmo assim, ela tem optado por ter filho depois dos 40, por exemplo, né? O primeiro filho depois dos 40. Tu costuma orientar assim, as mulheres nesse sentido? Eu trabalho com isso. Hoje, no meu consultório, tem uma área de atuação na reprodução assistida, né? Então, eu trabalho muito com isso e trabalhar com isso me fez chegar lá naquela paciente de 20 e poucos anos e já tá orientando sobre isso, porque é uma desinformação. O que as mulheres pensam, na maioria delas? Se ela para de menstruar com 49, vamos dizer que ela vai entrar em menopausa com 49, que ela vai engravidar até 49. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A gente recebeu da nossa mãe uma herança de quantos óvulos nós vamos ter nos nossos ovários. E lá, quando nós éramos um bebezinho dentro da barriga da nossa mãe, foi com 5 meses. Foi a fase que nós mais tínhamos óvulos. Nós éramos um fetinho de 20 semanas ali. Depois a gente perde. Chegando nos seus 35 anos. É um marco da reprodução. Antes disso, ok? Depois disso começa a cair ladeira abaixo essa quantidade de óvulos que tem nos nossos ovários. Só que a sociedade não acompanha isso. Só quem faz isso é o nosso ovário. Mas e aí? Estudar e querer viajar. O ovário não acompanhou a sociedade? Não acompanha. Relacionamento estável, né? Às vezes é mais difícil. Eu tô lá com 34 anos e eu não tenho um relacionamento estável, que acontece muito hoje, né? Então, isso é uma verdade. Depois dos 35 anos, diminui muito a fertilidade. O que a gente pode fazer para essas mulheres? Qual a orientação? A gente saber como está a nossa vida reprodutiva. Lá no consultório, na nossa rotininha, existem exames que podem me mostrar se eu tenho baixa reserva, se eu ganhei da minha mãe uma herança de 20 milhões de óvulos ou de 10 milhões. Tem como fazer essa avaliação? Tem como a gente fazer essa avaliação. Tem um exame de sangue e tem um ultrassom que me mostra essa minha capacidade reprodutiva em termos de número de óvulos, né? Aí eu já sei que eu tenho baixa reserva, tenho 30 anos e tenho baixa reserva. Eu tenho que me espertar para engravidar, porque senão eu não vou conseguir. Eu não tenho um parceiro e tenho baixa reserva. O que a gente pode fazer? Congelar óvulo. Então, hoje as técnicas de congelamento de óvulos estão aí para esse público, né, de garantir daí depois, até os seus 50 anos, que nós só vamos precisar de um útero, eu tenho óvulos de 30 guardados, né? Então é uma possibilidade que a gente tem de preservar a fertilidade para o tempo que ela quiser. Mas tem medidas naturais, não que essa não seja, mas assim, de estilo de vida, que eu possa também lançar a mão para que isso influencie na fertilidade? Alguma coisa para eu desacelerar a perda, mas eu não produzo mais óvulos. O cigarro,
O cigarro é uma delas. A mulher que fuma, ela entra muito antes em menopausa, porque ela atua aí diminuindo esse número de folículos, de óvulos, né? Então, cirurgias, né? Sei lá, que ela faça uma cirurgia que perca um ovário. Isso tudo interfere. Drogas interferem, assim, mas ela não consegue mudar muito essa história dela. Mas o que eu acho mais importante de se falar disso? Saber. A informação. Saber que mulher tem prazo de validade para engravidar. Homem não. O homem já é diferente. Ele tá lá com os seus 50 anos e a capacidade de espermatozoide, porque ele forma sempre, né? É bem diferente. E a gente saber que a gente não consegue engravidar lá com 49. Para te teres noção, uma mulher de 40 anos hoje para engravidar, ela tá num número ali de 10%. 41 já cai para 2% de chance de engravidar espontaneamente. Então é muita queda, né, em relação a isso. Sim, sem dúvida. E essa informação a gente tem que dar no consultório. Isso também tem a ver com tá dentro, né, do autoconhecimento, que é uma palavra aí tão importante, tão presente hoje, a necessidade desse autoconhecimento. E aí ele transita aí por vários campos, né? A gente está falando de fertilidade, mas a gente também pode falar da questão preventiva de doenças, né? Se autoconhecer, fazer aquele primeiro autoexame, né? Não só de mamas, mas se observar mesmo, né? Ver se tem algo alterado, né? E até a questão emocional, comportamental, o autoconhecimento. Como é que tu vê isso, doutora? A importância dessa palavra na saúde da mulher? Se perceber, com certeza. A gente sabe como é. Vamos falar de ciclo menstrual. Eu sei que eu tenho meu ciclo menstrual a cada 30 dias. Eu sei qual é o fluxo, como ele se comporta. Eu sei como é que ele é. Eu tenho eu tenho relação sexual. Eu sei como é a relação. Se eu tenho dor ou se eu não tenho dor. Né? Eu sei de secreção vaginal, que às vezes tem uma coisa fisiológica. Eu sei como ela é. Se modificou, é porque alguma coisa está errada. Eu sei como é a minha mama. Eu estou percebendo quando eu estou tomando banho, já sei como é. Se notei alguma coisa diferente, eu tenho que perceber, né? Então são várias coisas que nós estamos acostumadas de uma rotina que vem de anos em relação a tudo no nosso corpo. E se isto mudar, quer dizer que alguma coisa não está certa, né? Pegando o gancho um pouquinho em relação à dor na relação sexual e cólica menstrual, disso de se perceber. Tem mulheres que acham que isso é normal. Ter cólica menstrual, quando tiver teus filhos, passa. Eu também tive, né? É uma informação, a mãe diz para a filha, não, isso é da nossa família, nós temos cólica. E pode ser uma doença super importante hoje, que causa infertilidade e que causa até perda de órgãos, que é a endometriose. Né? Então, não subestimar as suas queixas, as suas dores. Relação não é para ser dolorosa. Cólica menstrual não é normal. Tem que se investigar. Né? E aí abre um leque para N coisas aí que a gente pode ver que são patologias ginecológicas que podem trazer depois uma qualidade de vida muito melhor e, claro, e tá prevenindo de doenças importantes aí que possam surgir, né? Não negligenciar esses sinais e saber que há recurso para uma maioria deles, né? Com certeza, é aquilo que tu disseste, se perceber e se existiu modificações, né? Doutora, falando sobre os métodos anticoncepcionais, assim, tem uma orientação no que é melhor indicado, no que tem menos efeitos colaterais, que tem mais eficácia? O anticoncepcional, ele está mudando bastante nesses últimos anos aí. A gente está recebendo umas pacientes mais jovens que estão querendo distância do anticoncepcional. É uma população que não quer hormônio, né? Por N questões, principalmente assim por culto ao corpo, porque achar que anticoncepcional faz mal. Só que às vezes essas adolescentes que vêm com essa ideia, elas não têm maturidade de fazer uma anticoncepção segura.
E isso acaba sendo um tiro no pé que elas vão engravidar, né? Então, isso da anticoncepção hormonal, a gente não tem que pensar que é vilã. Claro que eu não posso tomar sem orientação, porque tem gente que, para algumas pessoas, ela é vilã. Porque tem umas patologias que não pode estar utilizando, né? Mas, a tua pergunta, existe alguma coisa mais segura? Existe para ti uma e para mim uma. É individual? É uma escolha individual. Não existe uma receita de bolo. O que é bom para ti pode não ser bom para o outro, né? Então a gente tem que adequar a queixa ao biotipo da paciente, ao esquema de uso, se vai adaptar ou não, né? Como é que é isso? E aí sim a gente prescrever um método contraceptivo. Tem uma infinidade de métodos hoje. Infinidade, tem N, anticoncepcional oral, N formulações. E é individual para cada queixa. Uma tem uma particularidade para uma coisa, outra para outra. Temos os DIUs, tem o DIU com hormônio, DIU sem hormônio, né? Tem um injetável, tem um implante. Então tem N fórmulas aí para a gente estar utilizando, mas é muito individual. Esse método anticoncepcional que interrompe o fluxo menstrual, ele é contínuo, né? Ele tem algum efeito colateral? Não, a gente às vezes indica a pílula contínua, principalmente para paciente que tem queixa na menstruação, né? Às vezes a menstruação é um problema. Então, não menstruar por uso contínuo, isto não vai trazer um malefício nenhum para essa paciente. Por quê? Quando a gente usa a pílula e a gente para, aí que nós vamos desenvolver dentro do nosso útero a menstruação. Quando a gente para. Se nós não pararmos, não vai fazer menstruação. Muitas pessoas pensam que para onde é que vai aquela menstruação, né? Se eu não tô fazendo ela descer, né? Mas não forma menstruação se nós não interrompermos o método, né? Sim. Por alguns dias. Então, não tem problema nenhum fazer uso contínuo. Não menstruar não é um problema. Ou seja, menstruar não é obrigatório. Não é obrigatório, mas tem gente que quer. Tem mulheres que não toleram o contínuo. Eu preciso saber que eu vou menstruar. Ok, se pra ti tá bom assim, né? Sim. É individualizar. Sim. Falando da saúde da mulher, a gente falou bastante aqui da questão hormonal, a própria fertilidade da mulher, né? E, enfim, essas etapas pelas quais a mulher passa. Que outros problemas eles são comuns às mulheres que podem ser prevenidos, doutora? Eu acho que hoje a principal é o câncer, né? Hoje existe um câncer que é prevenido, que é o câncer de colo de útero. Os outros que a gente consegue fazer é diagnóstico precoce, mama, por exemplo. Faça sua mamografia, existe um nódulo, é precoce, porque daí eu encontrei mais cedo, tem mais chance de cura. Mas o colo de útero é prevenível. Por quê? Se vem alguma alteraçãozinha no preventivo e a gente trata essa alteraçãozinha, ela não vai se transformar em câncer. Então não é tratamento precoce, é prevenção mesmo. Então esse exame é de suma importância e às vezes as pacientes esquecem de fazer, né? Não é uma verdade na nossa região. A gente tem uma facilidade de acesso aqui em Tubarão e região, tanto na rede privada quanto na rede pública, né? A gente não tem essa carência de estar fazendo esse tipo de exame, né? Então tem acesso. A paciente pode ir buscar que ela consegue fazer o preventivo dela anual. Então é o câncer, principalmente, né? Câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de pele, uma coisa assim, ó, que eu fico no consultório, a gente examina a paciente vai tirar a roupa agora, dezembro, janeiro e fevereiro. As queimaduras solares que a gente pega no consultório, assim, ó, e não adianta, a gente orienta. Todo ano, assim, meu Deus, como é que tu tá toda queimada desse jeito, né? Então, a pele, a exposição ao sol, quem que não sabe que se expor ao sol, fazer aquelas queimaduras, aquele vermelhão que chega a fazer bolha, descasca, isso é um fator que vai aumentar a chance de fazer câncer de pele,
né? E elas vêm em dezembro, janeiro e fevereiro, sempre com as queimaduras. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Eu tava na praia, tava só um vento, não passei o protetor. É sempre a mesma história. Eu não sei o que precisa fazer para a população entender que eu acho que é isso, é continuar falando. Que o protetor solar tem que ser passado, né? A gente discute que às vezes as políticas públicas não funcionam muito, mas a gente tem que pensar como mudar isso, né? Uma coisa que não funciona muito é o planejamento familiar para adolescente, né? A gente fala, tem que tomar anticoncepcional, tem que usar preservativo, mas o adolescente acha que ele é maior que tudo, né? Ele acha que ele é maior que dirigir com álcool, que tudo, que subir, que pular em cachoeira, né? O adolescente está sempre em risco. Ele não tem noção, mais os homens mais ainda nessas coisas, né? Mas quando dá gravidez, elas acham que elas nunca vão engravidar. Então, por quê? Existe política pública de planejamento familiar. Distribuir preservativo, orientar o uso de anticoncepcionais, né? Eu acho que a gente deveria mudar o foco. Uma outra forma de fazer esse adolescente perceber que se engravidar, isso vai mudar. Como que eu acho em relação a isso? As oportunidades. Hoje, uma adolescente está ali na escola e ela tem a oportunidade hoje de um trabalho. Nós estamos falando da nossa região aqui, né? Tem a oportunidade de um trabalho, de crescer, de cursar uma universidade. Ao contrário de uma vez que era ela casar bem cedo, ter filhos vai enxergar outras perspectivas. E alimentar filho, né? Aí não ia funcionar nada. Eu acho que se nós utilizássemos essa política de planejamento familiar, mostrando que se ela engravidar ali com 18, ela vai perder aquela oportunidade e focar naquilo. E não ficar dizendo, toma anticoncepcional que tu vai engravidar. Não, é levar lá na oportunidade essa visão do que ela pode fazer. E se ela não se cuidar e não se proteger, ela vai ser privada disso. Né? Eu acho que deveria ser diferente. É interessante que, mais uma vez, a gente vem para o ponto da responsabilidade da mulher, né? E aí o homem, onde entra nessa história, né? Que muitas vezes também... Mas eu acho que é interessante essa perspectiva de abrir as oportunidades, as inúmeras oportunidades que ela pode ter, e a gravidez, que a gestação aconteça no momento certo, né? Com maturidade, com uma estrutura familiar, porque isso faz toda a diferença para ela, para aquele núcleo familiar e para o bebê que vai nascer, né? Porque vai ter toda uma expectativa diferente de vida, né? Sim, porque o casal adolescente, o filho é de quem? Geralmente. Sim, é dela. É dela. Né? Vão ficar namorando, vão separar daqui a pouco, e esse pai... A responsabilidade recai sobre a mulher. Claro né? que sim. Isso muito é fato, mais, né? Mas eu acho que mostrar por aí que houvesse um incentivo diferente, porque bater na tecla de pílula e camisinha, quantos anos já? E tem cheio de adolescente grávida, né? É verdade, com bastante informação, mas ao mesmo tempo não faz uso dessa informação, né? Voltando ali à questão do câncer prevenível, doutora, que a doutora estava falando do colo de útero, né? Colo de útero. Como é que deve ser esse posicionamento da mulher? Assim, digamos que o exame dela deu uma pequena alteração, ou alguma alteração, enfim, ela faz isso regularmente e deu uma alteração. Quais são os caminhos, assim, o que se faz? Quais são os procedimentos possíveis? Então, se ela coletou por exemplo, na rede feminina, ou coletou num posto de saúde com a enfermeira, se existe a alteração, vai ser encaminhado para um especialista, né, para fazer essa avaliação. E para o câncer não é só o preventivo, tem que existir a biópsia, né, para comprovar que é um câncer, né? Se existiu essa alteração, ela vai fazer a biópsia, que o especialista, o ginecologista vai fazer. Nesta biópsia, dependendo do resultado, ainda não é um câncer, pode ser as lesões precursoras ali e tá tratado, faz uma cauterizaçãozinha, isso tá tratado ou só acompanha, né? Porque a maioria do câncer de colo de útero
99% é do vírus HPV. E existe cura do vírus HPV? Existe. A imunidade. Você se curar do vírus HPV, não existe um remédio que a gente faça que trata o HPV. Vírus é assim, né? Não existe um tratamento. Sim. Não é igual um antibiótico para a bactéria que mata lá a bactéria. Não. Mas a gente ter a imunidade contra o vírus, né? Então, às vezes, essa paciente tem uma alteraçãozinha no preventivo, uma coisa bem de leve, ela sozinha pode resolver. Mas tem que ter acompanhamento. Ela tem que ficar fazendo regularidade, porque ela pode ser aquela que não resolveu, que vai evoluir. Tem que ser monitorado. Continuar fazendo. Além do preventivo, tem outros cuidados? Tem a colposcopia, tem a biópsia, né? Que é um tripé aí de avaliação do colo do útero, né? A gente tem todos esses exames aqui, vários, bem tranquilo vários especialistas fazem aqui na cidade esse tipo de abordagem. O que mais chega no teu consultório, assim, quando as mulheres, né, te procuram, assim, claro, a gente sabe do trabalho da ginecologista, né, como que funciona, mas assim, o que acontece de ela chegar no teu consultório e tu detectares, assim, que o problema dela é emocional? Sim, e que precisa de uma orientação em outro sentido, assim? Muito. A gente, o ginecologista é muito psicólogo. Muito. Então, porque a gente ouve muitas mulheres e às vezes, como eu te disse, é o único especialista que ela vai no ano, né? Mas a maioria depende do especialista. Aqui a gente, na cidade, é muito focado em áreas, né? Depende qual especialista. No meu consultório, eu atendo muito mais ginecologia e mulheres em idade reprodutiva, né? Então, o que mais chega para mim é a questão de fertilidade, a questão de rotina também, né? De estar fazendo seu preventivo, a sua mamografia. Então, o que eu mais tenho no meu consultório é isso. Mas é muito direcionado aqui em Tubarão, né? Então, tem outro colega que vai fazer outra coisa, né, no seu consultório, porque existiu esse público assim que oscila na especialidade. Mas quando foi que tu te atentaste assim para a importância dessa questão da saúde da mulher como um todo? Foi na faculdade. Eu gostei muito disso, dessa diversidade do trabalho do ginecologista, que a gente atua em várias áreas assim dentro de uma especialidade, né? Então a mulher é um universo enorme e que a gente pode atuar bastante aí. Então, por isso que eu gostei bastante de fazer essa especialidade, né? Mas foi na faculdade. Inclusive, a mulher, ela traz o homem, por essa conduta dela de buscar a prevenção, ela acaba trazendo o homem também para esse caminho, né? Alguns, Novembro Azul é um exemplo. Né? Alguns, claro, né? Ainda tem muito que melhorar, mas... Novembro Azul é um exemplo disso, né? Sim. Um movimento que surgiu do Outubro Rosa. Sim. Do sucesso do Outubro Rosa, né? Que já é uma rotina, né? Todo ano. Eu divido o consultório com um urologista, mas a consulta de prevenção dele ainda não é um número muito grande. São pequenos problemas. É muito mais queixa. A gente tem lá no consultório, na sala de espera, a paciente que chega daí. Qual é a tua queixa? Não, vim aqui fazer a minha rotina. O uro já é mais difícil. Sim, entendi. Né? A prevenção mesmo, né? Ele vai por alguma queixa. O homem vai por alguma queixa. Mas é um caminho que tá, assim, vai a passos mudar, lentos, mas tá mudando, vai né, ter que mudar. Acredito que tá mudando, né? Falasse da gravidez na adolescência, né? Essa mulher que já é inserida nesse cenário de gestação, de assumir o papel de mãe... ela tem alguma assim, tratativa diferente com ela, assim, ela tem que se cuidar de alguma maneira diferenciada, ou ela vai ter outras consequências, senão, além das emocionais, enfim, tem toda a gravidez da adolescente, das idades extremas, é de alto risco, né? Então a gravidez da adolescente, ela tem muito mais prematuridade, então existem patologias associadas à idade e complicações obstétricas inerentes a isso, né? Porque as pessoas se atentam muito aos riscos da gestação depois, extrema, né? Uma maturidade. Mas não, muitas vezes, da gestação precoce. Mas, né? Também é alto risco. É uma gestação de alto risco, né? Pela própria imaturidade do corpo dessa menina, né? Claro que as questões emocionais nem se fala, mas geralmente tem uma mãe
que está junto e que assume muita coisa, né? A mãe da adolescente que acaba assumindo muita coisa aí, né? Sim. Chega muito no teu consultório esse caso? Olha, ainda? Não muito aqui no meu consultório, né? Não tem muita adolescente grávida que não. A gente fazia parte da universidade, na Unisul aqui tinha bastante. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu fiz muitos anos de plantão lá, chegava muita adolescente. Tem vários trabalhos de colegas que fizeram aqui. Então, em relação à gestação em adolescente, Tubarão tem bastante. Fica a orientação aí, né? A gente falou sobre diversos assuntos, a gente acho que tem sempre muitas questões relacionadas à saúde da mulher para abordar, né? Teremos aí outras oportunidades, mas de uma maneira mais ampla, eu imagino que a gente tenha falado de vários pontos aí, né, doutora? Não sei se tens mais alguma informação que tu gostaria de compartilhar. Agora a gente está caminhando no finalzinho dessa conversa, mas queria aproveitar a oportunidade aí para o teu recado final aí dessa edição. Eu acho que eu vou falar um pouquinho a respeito disso da adolescente. Às vezes a adolescente chega muito temerosa no consultório de ginecologia. E eu acabo sempre falando para ela, e acho que para todas as adolescentes que estão nos vendo ou nos ouvindo, que o ginecologista é o aliado dela, né? Então, não vai pensar que aquilo que ela está nos contando, que aquilo que nós vamos abordar vai ser delatado para a mãe, né? Então, a gente tem um tratamento muito especial para esse público e que essa paciente nos trate com isso como a aliada para solução daqueles problemas dela e não que nós vamos ser um vilão que está ali para... Elas já chegam em pânico no consultório ginecológico às vezes, porque a mãe está do lado, Deus o livre contar que já teve relação sexual, né? Às vezes gera até uma discussão ali tremenda a respeito disso, mas a gente não está ali para isso. A gente está para ajudar essa menina e que ela não tenha problemas com gestação, com DSTs. Inclusive pré-natal, né? Pré-natal, com certeza. Então, que essas adolescentes busquem essas informações e fiquem tranquilas que o ginecologista é o médico dela e não da mãe dela. Muito bom, doutora, muito bom. Eu acho que essas informações com certeza vão esclarecer as dúvidas, né, do público e fazer diferença, né, nessa questão da prevenção por maior qualidade de vida, né, da mulher, que ela merece, né? Com certeza. Nós merecemos. Muito obrigada, doutora, pela tua presença aqui. Sempre bem-vinda aqui ao Viva Saúde, tá? Para esclarecer outros assuntos. Tá obrigada. Muito obrigada. Agradecemos também você que esteve até aqui com a gente, assistindo essa edição do Viva Saúde. Lembra de compartilhar nas suas redes sociais para mais e mais pessoas terem acesso a essa informação de qualidade, tá bom? Até a próxima edição.